Quarto Festival da Cerveja de Marau tá vindo aí. Mais de 10 cervejarias de todo o estado, 3 dias de muita festa, curtição, música boa, dias 10, 11 e 12 de abril. E a gente vai receber aqui em Marau mais uma vez bandas incríveis para animar. E na sexta-feira, dia 10 de abril, quem anima a atração principal da noite é o pessoal da banda Ultraman, nossa banda gaúcha aí de rock, de reggae, de tudo um pouco, conhecidíssima do pessoal aí, muitos anos de estrada. Quem tá falando com a gente hoje é o vocalista da Ultraman, o Tonho Croco. Dá boas-vindas pra ele aqui, agradecer por conversar com a gente. Tonho, bem-vindo. Olá, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Ansiosos já para estar aí sexta-feira em Marau. Tonho, tu só dá o olá de novo que o teu microfone não tava pegando. E agora, ele tá pegando? Não, o problema era a minha mesa mesmo, não era? O teu microfone tá certo, era a minha mesa que tava. Ah, tá bom. Olá a todos, aqui é Tony Croco. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Já ansioso para que chegue sexta-feira, para poder tocar aí para toda a comunidade cervejeira e amigos aí de Marau. Vai ser sensacional. Vai ser a primeira vez tu em Marau? Eu acho que não, acho que a gente já tocou. O problema é a memória, né? A memória. Mas a gente, que eu me lembro, a gente já tocou aí algumas vezes já. Muito legal. A Ultraman, inclusive, tá com uma música recente aí, lançada agora em 2025, a Rima, né? O novo trabalho de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre essa música, Tonho? Vamos? Na verdade, são duas músicas. Vamos falar sobre elas então. A gente, ano passado, a gente teve um convite de um selo aqui de Porto Alegre, chamado Made in Soul Records. Eles já lançaram o vinil do Replicantes e perguntaram se a gente não estava a fim de lançar um compacto. O compacto é aquele disquinho menor que tem uma música em cada lado, geralmente, né? E a gente tinha duas músicas, estava trabalhando em duas músicas e resolvemos fazer essa parceria com a Made in Soul Records. Aí no finalzinho do ano passado saiu, como tu falou, né? A Rima é a música, a primeira música de trabalho, tá no lado A, e no lado B é Na Crista da Onda, uma outra música, duas músicas um pouco diferentes assim uma da outra, uma pegada mais hip hop com som pesado e a outra mais um hip hop também, mas com instrumental de MPB, assim, de mais Marcos Valle, Azimuth, esse tipo de sonoridade. A gente lançou o compacto, está indo bem, vendendo bem. Além disso, a música também está nas plataformas musicais. Muito legal esse trabalho de trazer de volta coisas, porque hoje em dia é muito difícil ver o pessoal ouvindo CD, ou compacto, ou disco, né? Apesar de que, ainda mais o pessoal do rock, curte muito colecionar vinil, ou colecionar CD também, né? Esse é um trabalho muito bacana. A gente tem um DJ na banda, né? Então, desde o começo, desde sempre, o DJ Anderson ele também tem o selo dele, a Nego Preto Discos. Eu tenho meu selo também, a Momo King Records. Eu também já lancei dois discos, dois álbuns assim em solo, em vinil. Também lancei um compacto. Mas daí é outra história, é a minha carreira solo. Mas o Didi Anderson, além da Ultraman, ele já lançou o trabalho do Manos do Rap, vários outros artistas que ele tem no selo dele e nesse formato. Então o que acontece é que às vezes as pessoas falam assim, é a volta do vinil, mas para nós nunca deixou, não tem volta porque ele nunca foi embora, nunca deixou de existir. A gente sempre trabalhou com disco até hoje, né? Essa era de tecnologia, como tu falou, ninguém mais escuta CD, o formato físico ele está um pouco obsoleto, mas a gente ainda é um material de trabalho para nós. É, inclusive, é difícil encontrar, não o CD, mas é difícil até encontrar onde colocar o CD hoje em dia, né? Não tem mais aparelho tão comum assim pra colocar CD ou pra colocar disco, já tá virando também um item meio colecionável. O CD, ele antigamente tu comprava um carro, já vinha com CD, né? Ainda tem players de CD, ainda tem algumas CPUs, né, computador. Se eu não me engano, o PlayStation funciona também à base de CD. Mas o vinil,
ele nunca pararam de fabricar toca-discos. Inclusive, hoje em dia, existe uma série de toca-discos que já vem com rádio, com MP3, com saída USB. Você pode já colocar tudo que está ali no disco, colocar num pendrive. Então, com certeza, o formato físico ele é uma questão muito pessoal, né? Tem gente que não se importa em ouvir MP3, né? Agora tem pessoas apaixonadas pelo disco ou por CD. Até a fita cassete, tem amantes da fita cassete, né? Enfim, o que eu acho que importa é a música, o que importa é o conteúdo, né? Não adianta o formato, fazer obrigar as pessoas a comprarem um toca-disco, né? O importante é elas terem interesse na música. Com certeza, com certeza. E falando agora as perguntinhas mais clichês, mas é o que tem que falar, né? Porque o Ultraman tá com 25 anos, desde lá de 35. 91. 35 anos, caramba, 35, verdade, 91, 10, 2001, 35 anos. É muito tempo, é quase o dobro da minha idade, olha aí, ó. E eu preciso falar, pedir pra você, como é que foi? Porque lá nos anos 90, eu acho que é meio o começo, né, disso, do rock, essa questão do rock gaúcho, e eu acho que ainda mais o nosso estado que tem muita questão do tradicional, essas coisas, esse estereótipo, né, de ser muito tradicional e tudo mais. Como é que foi fazer parte desse movimento do rock gaúcho? Tu que tá desde praticamente o início da banda. Olha, por incrível que pareça, o rock gaúcho, ele não é tão novo assim, ele é um pouco mais antigo. Nos anos 60, ali já tinha bandas como o Bicho da Seda, o Liverpool, bandas gaúchas, né? Já lançando trabalhos de rock. O rock and roll em si, ele é um gênero musical criado, divulgado mais ou menos lá por volta dos anos 50. Em 54, 55, 1956, começam a chegar no Brasil os filmes de rock and roll, do Bill Haley e seus Cometas, Rock Around the Clock, né? Nesse mesmo ano chega os trabalhos do Chuck Berry, do Little Richard, porque o rock and roll nada mais é que o blues, né? O blues americano eletrificado, e com outros elementos de bateria e, enfim, até tem o rock inglês que se apoderou bastante do blues, né? O Eric Clapton, The Cream, o Pink Floyd, os Beatles, os Rolling Stones, eles eram ouvintes de blues, e country também, né? Aí o Elvis Presley tem mais essa ponte com essa similaridade com o country, né? Com a música do campo, que é uma coisa que o Rio Grande do Sul é muito forte também, a música campeira. E aí a gente já tem nos anos 70 o rock rural, né? Feito pelo Saracura, pelo quem mais? O próprio o Zé Caradípia, o Hermes Aquino com Nuvem Passageira. Nos anos 80 vem aquele movimento do rock gaúcho, como o TNT, o Garotos da Rua, The Fala, Cascaveletes, né? A Ultraman, a gente chega em 91 já com, né, absorvendo toda essa história, né, do rock gaúcho, do rock rural, do rock and roll brasileiro, né, Raul Seixas, Foguete Luz, Bicho da Seda, mas também já começa a trazer coisas novas, gêneros que até então não estavam sendo muito trabalhados, gravados, que era o reggae, o hip hop, o samba rock, né? Então a gente não tinha por que também, né, copiar uma coisa que já tinha sido feita. Então essa definição de rock gaúcho, ela meio que não se adapta muito bem ao Ultraman, né? Mas com certeza a gente é de uma geração de bandas de pop rock, aí sim, né? Rádios pop rock, né? Que nessa época dos anos 90 e 2000, principalmente, tocavam muito essa produção. Tu ligava uma rádio aqui em Porto Alegre, eu acredito também aí em Marau, Passo Fundo, ligava na rádio, estava tocando Tequila Baby, estava tocando Raimundos. Então o rock ele foi um gênero muito forte também nos anos 90 e 2000. Com certeza, com certeza. E agora, 35 anos de estrada. Eu vou te pegar agora, porque eu quero que tu me conte qual que é uma história mais marcante, assim, porque com 35 anos, eu acho que não dá nem pra lembrar
todos os lugares que vocês já tiveram tocando, né? Tem alguma história que quando Não. perguntam assim, ah, lembra de uma loucura que aconteceu assim, alguma coisa que tu lembre de cara assim? Nossa, eu tenho uma memória muito ruim mesmo para os locais, os lugares que a gente tocou, porque a gente, desde 91, a gente faz uma média de, não estou brincando, mas eu acredito que uns 80 shows por ano. Então, e outra, além da Ultraman, eu tenho minha carreira solo, eu também tenho uma outra banda que se chama Tributo a Tim Maia. Eu sou um cara que toco quase todo dia, né? Isso tirando ensaios, tirando gravações, né? Então são muitas histórias nesses 35 anos aí. Nossa, teve as histórias musicais, né, que a gente foi tocar na Argentina, que a gente tocou no Uruguai. Teve o Acústico MTV Bandas Gaúcha, que foi o marco, assim, foi talvez o ponto alto da Ultraman, lá em 2006. Isso, 2006. Ali, o Acústico MTV Bandas Gaúchas, junto com o Vander Wilder, Cachorro Grande, Bideu Balde, foi aquele trabalho ali, ele rolou o Brasil inteiro. Então, agora tem histórias boas, né? Tem histórias de engraçadas também, histórias de bastidores, coisas assim muito boas, assim. Vou te lembrar de alguma, de repente, assim, teve uma, se eu não me engano, era Nova Prata ou Veranópolis. Agora, olha só, não me lembro direito a cidade, mas eu me lembro assim que tinha acho que era um contratante, ou um pessoal da divulgação. Ele falou assim: vamos lá na rádio, vamos lá no show, vamos lá no lugar do show, mas eu dou uma carona para vocês, a gente vai no Jeep. Eles tinham um Jeep militar, não sei se era da Segunda Guerra Mundial. Caramba. Aí a gente entrou, pô, legal, um Jeep, tudo, né, tudo aberto, assim, o cara dirigindo. Daí veio a polícia, assim, e ele começa a fugir da polícia. Caramba, meu, para aí a polícia aí. Não, mas eu não tenho documento, eu não tenho PVA, eu não tenho carteira de motorista, não tenho nada. Cara, dirigindo um Jeep a 100 por hora no meio da cidade, a brigada militar nos perseguindo, e a banda ali, uns 3 da banda dentro do Jeep. Meu Deus, cara, ainda vai bater, ainda vai acontecer um acidente. Que o motorista conseguiu dar um perdido, assim, na brigada, e entrou numa garagem, assim, cara. Aí quando entrou na garagem, a brigada passou, assim, não viu os caras. Meu Deus, cara. Nesse dia quase teve um acidente, a gente quase foi preso. Com certeza. Um É, Jeep da Segunda Guerra Mundial. caramba. Os riscos que se corre fazendo shows por aí mundo afora, né? E agora, Tonho, tu é cervejeiro? Não, cara, eu fui, tu acredita? Eu tinha uma parceria junto com a cervejaria Baldhead, aqui de Porto Alegre. Mas aí veio a enchente, eles perderam todo o maquinário e eu cheguei a fazer cerveja com eles. Tinha uma cerveja chamada Ah, Crocobir. aham. Tu acredita nisso? Mas e de O que beber, acontece? de beber Daí, cerveja, olha tu. só, há um ano e 2 meses atrás eu parei de beber. Olha aí. Eu tenho filhos e a idade começou a pegar e comecei a perder o interesse, cara. Porque eu fiquei muitos anos, assim, bebendo e fabricando cerveja. Aí deu uma enjoada, assim. Mas a gente tem, na banda ali, tem um pessoal que continua bebendo e bastante. É, eu acho meio impossível não gostar, né? Se tu gosta do que tu faz Mas e eu vai tanto assim. posso conversar contigo sobre o que tu quiser de cerveja, sobre IPA, India Pale Ale, sobre a APA, né? Sobre a Stout, sobre Pilsen, sobre Lager. Posso conversar contigo sobre cerveja sem álcool, Eu né? não vou te pedir O muito mundo porque eu não cervejeiro entendo. ele nunca vai sair de mim. Que legal, que legal. Não vou te perguntar muito porque eu mesmo não entendo muito de cerveja, mas dia 10 de abril, então, eu vou te perguntar lá no Festival da Cerveja. Quero saber, quero que tu. Vamos ver se tu vai querer provar do pessoal aqui de Marau e eu vou te pedir qual que é a tua favorita, pode ser? Não, já vou dizendo aqui, assim, os últimos anos que eu estava bebendo, eu gostava muito de IPA, Easy IPA. Easy IPA, na verdade, não é um termo certo, né? Tem Season IPA, né? Ou então Summer IPA, Juicy IPA. São cervejas India Pale Ale, só que elas são um pouquinho mais leves, né?
E a APA, né, que pode também ser Austrália Pale Ale, né, são cervejas mais frutadas, né, o lúpulo, ele é um pouco mais, são lúpulos australianos, americanos, né, porque a cerveja no Rio Grande do Sul, quando ela começou, ela tinha muito essa característica alemã, né, que é a Pilsen, que é a Lager, que é até a própria cerveja de trigo, a Malzbier, né, são as cervejas alemãs. E depois, né, com a importação, exportação, começou, os insumos começaram a chegar aqui, que mudou, né? Aí começou essa nova leva de cerveja irlandesa, né? Stout, ou então cervejas assim escuras, né? Bock e tal, ou mais pálidas, né? Que mais? Special Bitter. Eu quando bebia, né, eu gostava muito das que são cervejas inglesas, né? A IPA. Tem uma história que, por isso que é India Pale Ale, né? Que o pessoal mandava, o governo do Reino Unido mandava de trem, mandava a cerveja para a Índia, para o exército, para os soldados. Para não estragar, eles exageravam no lúpulo. Daí ficou uma cerveja mais lupulada e menos maltada, menos malte do que a cerveja alemã, por exemplo, né? Então são várias histórias, né? Caraca, é muito. Por isso que é muito legal conversar com um músico, porque vocês estão em todo lugar e aí vocês sabem de tudo e nunca é um assunto de uma coisa só, Kuroko. Gostei muito do nosso papo. Quero que tu termine fazendo um convite pro pessoal. Ir acompanhar lá o show do Ultraman, dia 10 de abril, lá no Parque Municipal. Chama o pessoal, por favor. Então, todos os amigos aí da Mais Nova, ouvintes, pessoal de Marau, das cidades vizinhas que estão nos ouvindo nesse momento, por favor, confiram o festival, são 3 dias de festival, né? Porém, na sexta-feira, a Ultraman vai se apresentar. E a gente vai estar tocando esses 35 anos de história da banda, né? Não vai deixar de fora nenhum hit, né? Como Dívida, Peleia, entre outros. E são 35 anos de história. Não vai faltar música de nenhum disco. E é uma história bonita, é uma história para quem aprecia o rock gaúcho, o rap gaúcho, o reggae, o samba rock, todas essas vertentes numa só apresentação. Vamos estar vendendo vinil, vendendo camiseta, tem um merchandising bonito, forte, e vamos estar lá brindando, né, esse festival da cerveja, porque somos cervejeiros e quem estiver dirigindo, tenho certeza que vai ter cerveja sem álcool lá, não deixa de ter o paladar, né? Tem para todos os gostos, cerveja com álcool, cerveja sem álcool, Pilsen, Lager, IPA, e a gente vai estar junto prestigiando esse incrível evento que é o Festival da Cerveja de Marau. Com certeza. Você sabe que o pessoal do Comunidade Ninjitsu vai estar no sábado, né? Que é o dia depois de vocês. E eles vão estar, porque no ano passado o pessoal gostou tanto que eles estão de volta. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E eu espero vocês ano que vem de volta aqui no Festival da Cerveja, viu? Aí, ó, mais dois que não bebem. O guitarrista e o baixista da comunidade Ninjitsu também não bebem álcool. Olha Mas aí. talvez aí, se oferecerem uma cerveja sem álcool, talvez eles bebam. E essa interação entre as bandas aí existe? Vocês se conhecem todos? Sim, a gente começou junto, né? O Ultraman começou em 91, acho que a comunidade começou em 93. Outra, as duas bandas são do mesmo escritório, a central de bandas vende os dois artistas, a gente está sempre na estrada, tá junto. A gente aluga um storage, aquele lugar, um depósito onde tu deixa os instrumentos, né? O nosso depósito é junto com a comunidade Ninjitsu, os nossos instrumentos ficam juntos. Então, nossa, são aí, pode ter certeza aí que são uns 32 anos que a gente está na estrada junto. O Ultraman é o irmão mais velho da comunidade Ninjitsu, então. Pouca coisa, 2, 3 anos. Eu participei de várias canções deles. Quem quiser achar e catar no Spotify, né? A comunidade tem o Comunidade na Pista, o 25 anos. Eu canto 2 músicas no DVD. Participei já dos discos deles. Tenho músicas, eu e o Fred Chernobyl, que é o guitarrista. A gente tem 2 músicas solos. Enfim,
São várias colaborações, né? Vários collabs que a gente tem e continua tendo aí atualmente o baterista da Ultraman é o ex-baterista da comunidade, o Christian Santos. Então tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Croco, adorei o nosso papo, muito bom te receber aqui, valeuzão. Vou estar lá sexta-feira para prestigiar o show e também para bater um papo com vocês. Tá bom, muito obrigado e nos vemos sexta-feira, dia 10 de abril, no Festival da Cerveja de Marau. Ultraman, 35 anos, não perde.